Deus, eu cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 18. Evangelho de Mateus, capítulo de número 18. Nós faremos a leitura a partir do verso de número 21. Mateus 18 e 21. Faremos a leitura de alguns versos nessa noite. Glória a Deus. Deus tem algo a falar aos nossos corações nessa noite. Não porque sou eu que estou fazendo uso desse microfone, mas porque o Espírito Santo de Deus, Ele está nesta casa e Ele ministrará aos nossos corações nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, verso número 21. Eu farei a leitura numa tradução NAA, pode ter alguma diferença da sua, mas vamos acompanhando de forma devagar e vamos juntos aqui compreender o sentido do texto. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés, lhe pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. E você diz amém. Meus irmãos, esta parábola é uma parábola muito conhecida. Na epígrafe da sua Bíblia provavelmente vai estar como a parábola do credor incompassivo. Aqui está escrito a parábola do servo que não queria perdoar. Evidentemente que o Senhor colocou esse texto no meu coração, considerando o tema que o nosso companheiro Márcio escolheu para o culto de hoje: o poder do perdão. E orando ao Senhor, refletindo ao Senhor na tarde de hoje, Deus colocou esse texto e eu queria conversar um pouco com você. A parábola do credor incompassivo, a parábola do servo que não queria perdoar, ela é contada por Cristo após uma pergunta de Pedro. Pedro indaga a Cristo perguntando: mestre, está de bom tamanho se eu perdoar o meu irmão 7 vezes por dia? Por que Pedro fala este número? O Talmud, que eram comentários sobre a lei, vários livros que comentavam sobre a lei, dizia que o judeu deveria perdoar uma mesma ofensa 3 vezes. Logo, Pedro falando o número 7, o que pensava Pedro provavelmente?
Pedro achava que estava sendo generoso no número de vezes que ele propunha ao mestre que uma pessoa deveria perdoar outra pessoa. O tema do perdão é um tema constante nos ensinos de Jesus Cristo. O diácono Eslan leu aqui a oração do Pai Nosso, aquele modelo dado no capítulo de número 6, dos versos 9 a 13 do livro de Mateus. E ali, dentre as frases daquela oração, Jesus Cristo nos ensina a orar: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Porém, de tantos temas que você encontra na oração do Pai Nosso, ali fala sobre alimento, fala sobre perdão, fala sobre reino de Deus, Jesus, o único tema que ele pega para explicar é o tema do perdão. Se você olhar os versos 14 e 15, Jesus vai explicar o porquê ele insere o perdão, e ele diz: porque se você não perdoar como teu pai te perdoou, você não é digno daquele perdão. Então veja que o tema do perdão é um tema importante nos ensinos de Jesus Cristo. E Pedro então, ele traz essa discussão para Jesus, perguntando se 7 vezes bastaria. Jesus responde com o quê? Dizendo: não, Pedro, 7 vezes não, mas 70 vezes 7. Quando nós ouvimos essa expressão de 70 vezes 7, lembre-se, aqui está se falando, você chega à conclusão: vou perdoar meu irmão 490 vezes, o que já é um número muito grande. Provavelmente o seu marido, irmã, deve gastar essas 490 fichas dele por dia com você, não é? Mas Jesus não disse que nós temos que perdoar 490 vezes. Ele se utiliza de uma hipérbole aqui. O significado desse 70 vezes 7, e ele se utiliza do número 7, que na literatura judaica tem um significado especial, de perfeição, de completude, de algo completo, para dizer assim: não há limite para você perdoar. Não há limite. O perdão não tem limite. Se nós somarmos o número de pessoas que nós temos aqui nessa noite, 200 pessoas, não sei, e multiplicarmos pelo número de pecados presbiterianos que nós cometemos ao longo de toda a nossa existência, penso eu que teremos um número exorbitante de pecados. Mas quando Jesus fala que não há limite para o perdão, ele não está ensinando uma verdade que ele não viveu. Pois na cruz do Calvário, ele nos perdoou de todos os nossos pecados, de todos os dias das nossas vidas, de todos os segundos da nossa vida, de todos aqueles que são servos dele, de todas as eras, de todos os tempos, de todos os continentes. Portanto, não há limite para o perdão de Jesus Cristo nas nossas vidas. Quando ele fala que não há limite, ele está dizendo assim: eu sou a prova disso. E para exemplificar aquela verdade, ele conta a parábola do servo incompassível. A parábola é a seguinte: havia um rei, e um dos seus servos lhe devia uma dívida. Então, primeiro ponto, vamos pensar sobre essa dívida, sobre essa ofensa. O texto nos conta que aquele servo devia ao rei a cifra de 10.000 talentos. Recentemente o pastor ensinou sobre essa parábola, mas eu quero lhes recapitular algumas ideias para nós entendermos o que esse número significa. Em regra, na média, um trabalhador da Palestina dos tempos de Jesus, trabalhando o ano inteiro, ganharia, Ailton, 1 talento. 1 talento era a cifra que representava o trabalho de 1 ano. Logo, a dívida daquele servo era de 10.000 talentos. E eu fiz uma conta, irmãos, para nós entendermos o que esse número representaria hoje. Eu fui até o Google e pesquisei qual é a média salarial do brasileiro em 2023.
Resposta do Google: segundo o IBGE, a média de um trabalhador brasileiro mensal é de R$ 2.979 de salário. Alan, eu ganho mais. Parabéns, bom para você. Mas se colocarmos os 210 milhões de brasileiros como média, essa é a média salarial de um brasileiro: R$ 2.979. Se você multiplicar esse número por 12, portanto, a média anual, esse número vai para R$ 35.748. Portanto, um brasileiro, na sua média, ganha de salário R$ 35 mil. Eu disse a vocês que um talento representava quanto tempo do trabalho de um judeu? 1 ano. Logo, se um brasileiro ganha em média R$ 35.748, eu peguei esse número e multipliquei por quanto? Por 10 mil. E a cifra que nós chegamos é 357 bilhões 480 milhões de reais. Fazendo um paralelo com o tempo de hoje, essa cifra de 10 mil talentos representava mais de 350 bilhões de reais. Quem tem 350 bilhões de reais aí, levanta a mão. Só o irmão Eude levantou a mão. Mas como ele já está numa idade avançada, pode ser que ele não tenha escutado, né? Vocês entenderam o que Jesus quis causar nos discípulos? Era algo inimaginável. Era algo impensável. Traduzindo, a dívida que aquele servo tinha era uma dívida impagável. Detalhe: aquele rei emprestou aquele dinheiro para aquele servo, e era uma cifra astronômica. Logo, eu posso tirar do texto bíblico que aquele servo era alguém importante para o rei, senão ele não teria permitido que aquela dívida chegasse a um ponto tão alto. Aquele servo era para o rei alguém que o rei esperava muito. Sabe por quê, irmãos? Nós temos muitos conflitos na igreja, muita dificuldade de perdoar na família, porque seja na igreja, e em especial na família, a gente espera muito daquela pessoa. Quantos de nós recebemos uma ofensa na rua e levamos de forma muito tranquila? Algum fato que acontece externo, aquilo não nos causa furor, mas se acontecer em casa, se acontecer por um parente próximo, alguém que nós amamos, nós não temos a mesma tolerância, porque aqueles que nós muito esperamos, nós temos um nível de cobrança e de expectativa muito maior. Mais um detalhe importante: o talento era a maior unidade monetária do Império Romano, era a maior. E a expressão 10 mil em grego era a maior cifra numérica do idioma. O que Jesus está querendo dizer aqui, novamente, se utilizando de uma hipérbole: a dívida daquele homem era impagável. O que o rei faz? Prenda-no, prende a mulher, prende a família, até que a dívida seja paga. As suas ofensas, os seus erros impactam a sua família. As decisões que você toma, acertadas ou erradas, impactam a sua família. Quantas vezes no gabinete pastoral nós conversamos com pessoas que tomam decisões erradas, que cometem ofensas e pecados equivocados e se esqueceram que toda ação que você comete impacta a sua casa. Chega a ordem de prisão, aquele homem será preso com a sua família. Então, o verso de número 26 fala:
o servo caindo aos pés dele, do rei, implorava. Guardem essa expressão: tenham paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Ele faz 2 pedidos para o rei. Primeiro pedido: tenha paciência comigo. Segundo pedido: eu vou te pagar tudo, espera um pouquinho. A palavra cair aos pés traz a ideia de descer de uma posição vertical repentinamente. Eu imagino aquela imagem, ele se joga aos pés do rei. E ele implora. Implorar aqui no original vem da ideia de falar eloquentemente. Quem sabe ele gritava, ele urrava: tenha paciência, o meu erro está prejudicando a minha família, o meu erro está levando a minha família para o buraco, tenha paciência. Paciência aqui vem da ideia de ser demorado, longânimo, com ânimo longo de espera. A paciência aqui, pastor Arnaldo, traz a ideia de suportar o sofrimento em vez de ceder a ele. A ideia do pedido, pagarei tudo ao Senhor, era uma aparente arrependimento pelo erro que ele havia cometido. Aquele que erra, mas não está disposto a reparar o seu erro, ele não está arrependido. Ele pode estar com remorso, ele pode estar triste, mas ele não está arrependido. Arrependimento implica em reparação. Arrependimento no grego vem de metanoia, implica em mudança. Você só estará de verdade arrependido do seu erro quando você estiver disposto a reparar o mal que você fez. Ele queria restituir o rei agora. Qual era o problema? A dívida era impagável. Logo a gente vai traduzir esse pedido dele mais ou menos assim: rei, espera um pouquinho de tempo, tenha paciência por um tempo, que eu vou pagar a minha dívida, me dá essa oportunidade. Logo, ele não pede para o rei perdoar a dívida, ele pede para o rei esperar um pouco. Espera um pouco, rei, eu vou pagar a dívida. Aí vem o verso 27, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Mandou embora, deu liberdade para ele, deixou ele livre. Quando alguém perdoa, a dívida não deixa de existir. Alguém absorve aquele prejuízo. O perdão, olha que coisa, irmão. Perdão é transferir as consequências do perdoado para o perdoador. Escute isso aqui essa noite: não existe perdão gratuito. Quem perdoa paga um preço. Não existe perdão sem custo. Eu vou perdoar quando eu não sentir mais nada, eu perdoo. Então você não vai perdoar nunca, porque perdão te custa engolir a dor, engolir a traição, engolir o orgulho, engolir uma série de coisas. Alain, mas isso não é viável. Faça como Paulo disse aos Filipenses: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ele se humilhou. O seu perdão na cruz custou a ele a humilhação, a ausência da glória de Deus, os cravos, a cruz, os pregos. O seu perdão não foi de graça, mas foi pela graça de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite.
O profeta Isaías chega a dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. O remédio que te salvou custou a vida dele. O remédio que tirou do charco do pecado custou a vida dele. O remédio que te trouxe aqui custou a vida dele. Por isso nós estamos aqui para glorificar a ele. Mas olha que interessante, o pedido do servo foi: espera um pouquinho, que eu vou pagar a dívida. Mas não é isso que Deus o rei faz. Deus não fala: tá bom, te dou aí 10 meses de carência, te dou 10 meses de carência. Lembra na pandemia? Muita gente tinha contrato imobiliário de financiamento, veio a pandemia, a Caixa falou: vou te dar 6 meses de carência para você não pagar o contrato. Eu espero você pagar, espero as coisas voltarem ao normal. Não foi isso que o rei fez. O rei falou assim: vai embora, sua dívida está perdoada. Escute isso nessa noite. Deus sempre vai além do que nós pedimos. O perdão de Deus sempre é maior daquilo que nós esperamos. O seu pecado não é maior que o perdão do meu Deus. A sua transgressão não é maior que o perdão do meu Deus. O mal que você fez não é maior do que o perdão do meu Deus. O perdão de Deus é grande. O perdão de Deus é maravilhoso. O perdão de Deus é maior do que a sua ofensa. O perdão de Deus vai muito além do que nós pedimos ou pensamos. Ele não diz nada, nem que carência, que nada está perdoado. Você não tem mais dívida. Eu sou um miserável pecador. Erro cotidianamente. Se você conviver comigo, vai perceber uma infinidade de defeitos. Mas o meu pecado foi perdoado na cruz do Calvário. O preço do pecado que estava sobre mim foi transferido para as costas do meu Cristo, e eu estou perdoado, porque o perdão dele é muito maior do que nós compreendemos. Olhe para mim nessa noite. Não sei o que você fez, não sei o que te incomoda, eu não sei o que te acusa, mas eu quero te dizer nessa noite que o Jesus que eu sirvo é maior do que o seu pecado. E se você se arrepender, você encontrará o perdão de Deus. Para de ficar arrumando desculpa e tendo pecado de estimação. Hoje Deus quer quebrar o jugo do pecado da sua vida. Satanás não tem poder sobre você. O sangue de Jesus, ele tira, ele limpa, ele destrói o pecado da sua vida. A salvação está batendo a porta do seu coração hoje. Ah, mas eu faço isso, o perdão é maior. Ah, mas eu fiz aquilo, o perdão é maior. Ah, eu disse aquilo, o perdão de Deus é maior. Labashirima canta labaraia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Saindo da prisão, aquele servo, Deus está aqui, está trabalhando em corações nessa noite. Eu sei a missão que Deus me deu. Deus está falando em corações aqui essa noite. O jugo do pecado, da culpa vai cair nessa noite. Ele encontra um outro servo que lhe devia 100 denários. Para você ter uma ideia, 100 denários equivaliam a 4 meses de salário, 100 dias de salário. Aí eu fiz o mesmo raciocínio, Gomes. Se o salário do brasileiro está aí na média de R$ 2.979, eu dividi por 30, dá R$ 99 e alguns centavos. E fiz vezes 100, porque um denário é um dia de trabalho. Vamos jogar que a dívida dele hoje, daquele servo, novo servo, era de R$9.000, Anselmo. R$9.930. Olha a diferença. Um devia 357 bilhões de reais.
o outro devia 10 mil reais. Esse servo perdoado vê o servo que devia, gruda ali pelo cangote e fala: você vai me pagar, porque se você não me pagar, eu vou te jogar na prisão. Sabe o que o servo devedor falou? Tenha paciência comigo, eu pagarei tudo a você. Exatamente o mesmo pedido que ele havia feito. Ele pediu isso para o rei, o que o rei fez? Fez além. Sabe o que o rei esperava dele? A mesma coisa. Irmãos, eu tive a curiosidade de pesquisar, pastor Arnaldo, quanto R$9.930 representa dos 357 bilhões? 0,0027%. Comparavelmente, 10 mil reais não é pouco, mas comparado ao tamanho da ofensa que Deus havia perdoado dele, era grande. Eu sempre digo o seguinte, irmãos: grande, pouco, muito, depende de comparação. Quer ver um exemplo disso? Quem tem dinheiro para pagar, quem pagaria R$1.000 num almoço? R$1.000, só para você, sem família. Eu vi uns gordinhos balançando a cabeça, eu pago. Mas tirando você, via de regra, você paga R$1.000 em um almoço? Numa PF, numa marmita média? Jamais. Se eu te falar que eu vou te vender um carro por R$1.000, você paga? Dependendo do carro, tiver em estado, ok? Você paga. R$1.000 não é pouco nem muito. R$1.000 depende do que você está comparando. Pode ser muito, como pode ser pouco. R$10.000 era muito? Depende da comparação. Se você comparasse com a renda de um trabalhador mensal, era 4 meses de trabalho. Mas se você comparasse com o tamanho da dívida que o rei havia perdoado, R$10.000 não eram nada. Olha para mim aqui em nome de Jesus. Aquela ofensa que praticaram contra você, eu sei que doeu em você, eu sei que te machucou. Talvez o seu cônjuge falou assim: isso não é nada, mas você falou: mas doeu. Não doeu nele, mas doeu em mim. E eu sei que para você ela é muito, e eu sei que está doendo, e ser ofendido dói, e ficar magoado dói, mas eu quero que você mude a sua perspectiva nessa noite. Se você olhar para a pessoa que te ofendeu, a dívida é grande, mas olha para mim, olha para o rei nessa noite, olha para a dívida que ele perdoou na sua vida, que a dívida que ele tem com você vai sumir, porque ele pode ter te ofendido, mas os seus pecados eram maiores, mas a sua condenação era maior, mas ela foi paga na cruz do Calvário. Você está perdoado por Deus, o seu nome está escrito no livro da vida. Jogue essa ofensa no mar do esquecimento e faça como Deus fez com você. Estou já encerrando. Os conservos ouvem, vê aquela cena. Por quê? Porque qual é a reação do servo? Não perdoa, não. Os outros ouvem e contam para o rei. Entende uma coisa? Eu disse para você que os seus erros impactam a sua família, mas os seus erros também impactam a sociedade que você faz parte, aquele núcleo de pessoas que estão perto de você. Sabe aquela história? Cada um cuida da sua vida. Você não entendeu nada de igreja, pelo amor de Deus, vem amanhã na escola bíblica dominical, nós estamos falando sobre igreja, porque você precisa aprender. E ninguém tem nada a ver comigo, você não entendeu nada de igreja. Sabe por quê? Mãeone, a senhora tem tudo a ver comigo, eu tenho tudo a ver com a senhora. Nós vamos morar no céu junto, em nome de Jesus, viu, Coelho? Você também. Você tem a ver com a minha vida. Eu não estou falando de mexerico, de fofoca, não é isso. Vocês têm maturidade para entender. Mas nós somos a família de Deus, os chamados para fora. Ninguém fica para trás. Vamos dar a mão junto, enfrentar o que vier, lutar com o que vier, e vamos vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles ficam indignados, contam para o rei. O que o rei faz?
rei fica indignado. Manda o cidadão para a prisão de volta. E o rei diz assim, ó, o Senhor chamando aquele servo de servo malvado. Eu lhe perdoei aquela dívida porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, como eu tive compaixão de você? Indignando-se, entregou aquele servo aos carrascos, até que pagasse-lhe a dívida. 2 problemas. A dívida era possível de ser paga trabalhando? Não era. E pior, quem estava preso não oferia renda. Hoje, alguém preso, se faz parte do regime geral da Previdência Social, e a depender da sua renda, a família pode ter um benefício chamado auxílio reclusão. Ah, não, eu não concordo. Tudo bem, só estou falando que existe. Naquela época não tinha auxílio reclusão. Então ele tinha uma dívida impagável, e pior, pastor, ele não tinha como trabalhar para pagar. Logo, ele ia pagar aquela dívida? Se ele não ia pagar aquela dívida, o que ia acontecer com ele dentro da prisão? O que ia acontecer com ele dentro da prisão? Ele ia morrer. Aquela condenação era uma condenação de morte. Era uma condenação eterna. Ele foi aprisionado para sempre. O rei, ele muda. Na primeira interação com o servo, pastor Odilon, ele aplica misericórdia. Na segunda interação com o servo, ele tira a misericórdia e aplica justiça. Haverá um dia que eu e você vamos prestar contas diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E eu espero que Ele esteja me esperando com tufos de misericórdia. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 10 e versículo 31, diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu já estou encerrando. Entenda a parábola. Quem era o rei dessa parábola, igreja? Me ajudem. Quem é o rei na parábola? Quem é o servo? Humanidade, nós. O que eram os talentos? Os 10.000 talentos, a dívida? O pecado. E o que é a prisão final que ele teve? É o inferno. Escute isso. Não te perdoar, não perdoar, pode te colocar em uma prisão eterna. Porque qual que é a lógica? O que o rei pensou? Irmãos, aqui não é fé. Entenda uma coisa aqui. Alan quer dizer que se eu perdoar, eu estou fazendo uma boa obra, eu sou salvo por ela. Não é esse o raciocínio. Você entendeu errado. O raciocínio é outro. Se eu fui perdoado, eu passei a ter relacionamento. Se eu passei a ter relacionamento, eu fui transformado. E quem é transformado, perdoa. Se ele não perdoou, é porque ele não foi transformado de verdade. Ele é falso. Ele estava junto do rei, mas não era do rei. Aí Jesus fala assim, ó: assim também meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem o seu irmão. Não houve arrependimento genuíno. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Irmão, vocês não sabem o peso de pregar essa mensagem nessa noite. Tá pesado, viu, Alex? Eu fiz uma pergunta para minha esposa hoje de manhã, Márcio Gomes. Eu falei assim: meu amor, eu quero te fazer uma pergunta. Ela, o quê? Você acha que eu tenho vida para pegar sobre perdão? Ela não entendeu muito bem e falou: tem. E de fato, quem me conhece sabe, eu não sou um cara rancoroso. Minha esposa acha que eu sou meio bobo às vezes. Eu falei: Deus, como é que eu vou pregar sobre isso se eu não tiver um mínimo de vivência?
experiência, né, irmão Selma? Eu quero que você faça uma autoanálise. Eu quero que você faça uma autoanálise. Eu acho que eu estou sem retorno. Eu quero que você faça uma autoanálise nessa noite. O que eu quero que você... Glória a Deus. Perdoa o som, irmãos. O que eu quero que você pense nessa noite? Faz uma autoanálise. Eu não estou esperando glória a Deus essa mensagem, não. Essa mensagem não é para dar glória a Deus, essa mensagem é para pensar. Faz um raio-x da sua vida agora. Quem você precisa perdoar nessa noite em nome do Senhor Jesus? Mas eu quero que você olhe. Se você olhar para a pessoa, você vai dizer assim: essa dívida é muito alta. Ele me ofendeu, Alan. Ele me magoou. O salário do pecado é a morte. Nós estávamos rebelados contra Deus. Paulo chega a falar no capítulo 7 do livro de Romanos: miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas o mesmo Paulo declara em Romanos 8:1: portanto, agora nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. A sua condenação ao inferno foi anulada, o seu destino de morte foi anulado. Deus perdoou você. Pensa agora em quem te ofendeu. Pensa agora em quem te magoou. Pensa agora em quem te fez mal. Pense agora. E em nome de Jesus, libera perdão. Libera perdão nessa noite. Libera perdão nessa noite para o seu cônjuge, para a sua esposa, para o seu esposo, para aquele filho seu que te abandonou, para aquele colega do trabalho que te magoou, para aquele pai que foi omisso. Deus quer derramar do perdão nessa noite. Eu quero encerrar com o Ministério de Louvor Adonai aqui agora. Perdoar não é fácil, né, irmãos? É fácil? Não sei para você, mas não é não. Para mim não é muito fácil não. Mas Deus quer te dar as ferramentas nessa noite para você operar o perdão. Eu quero que você pense comigo agora, volte 2000 anos no tempo. Jesus Cristo veio à terra, fez o bem, pregou palavras gloriosas de vida eterna. E o que fizeram com ele? O mataram. Irmãos, aquele que estava lá no princípio, William, que viu as estrelas serem feitas, porque ele era Deus, o verbo era Deus, aquele que viu tudo que é belo nesse mundo e o fez, aquele que desfrutava da glória de Deus, agora é cuspido por um soldado romano, espancado pelos soldados de Roma, humilhado, maltratado. Aqueles que disseram que se ficariam com ele até o fim foram embora. Os que gritaram hosana nas alturas agora gritavam: matem-lhe o Cristo. Machucado, dilacerado, destruído, com os pés e mãos pregados numa cruz, ele olha para aquela multidão e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Esse Jesus está aqui essa noite. Pensa, reflita nesse hino. Preste atenção. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo
Jesus vai tratar corações nessa noite. Ensina-me a amar o meu irmão. Fiquemos em pé, igreja.